Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um CCS Cast, o podcast do escritório Celso Cândido de Souza Advogados, para falar de direito de uma forma descomplicada. Daqui de Anápolis a gente conversa com o mundo, trazendo os mais diversificados temas ligados ao universo jurídico. E hoje nós vamos conversar sobre imóveis e direito imobiliário. O mercado imobiliário, para vocês entenderem a força do mercado imobiliário, para o brasileiro é muito orgânico a importância da casa própria. Ela está entre os maiores desejos, né, do brasileiro, é ter ali o seu cantinho, o seu lugar de abrigo, o seu lugar de regeneração, o seu lugar de segurança. E não é por aqui apenas. Uma pesquisa feita esse ano em 29 países pelo Instituto Ipsos demonstrou que 3 em cada 4 entrevistados, foram mais de 20 mil entrevistados, revelaram esse desejo comum de ter a casa própria. E quase 60% revelou o seguinte, que é difícil se sentir seguro na vida sem contar com o seu cantinho, aquele lugar para chamar de seu. E, além disso, o imóvel também é sinônimo de renda, de aplicação segura. O mercado imobiliário, quando para ser viabilizado, movimenta a cadeia da construção civil, que é responsável aí por 10% do PIB. E para a gente conversar hoje sobre a dimensão desse mercado, a importância, aprofundar um pouquinho mais nesse tema, nós vamos conversar com o nosso convidado, Luiz Antônio Rosa, presidente do Sinduscom Anápolis. É um prazer imenso ter você aqui no CCS Cast. Eu que agradeço, obrigado a vocês por me receberem aqui. Vamos filosofar e cantar uma canção juntos. E junto comigo, para fazer esse bate-papo, estamos com o doutor João Vitor Salgado, que é advogado da banca do Celso Cândido de Souza Advogados, especializado em direito imobiliário. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Raquel. É sempre muito bom falar sobre direito, melhor ainda sobre direito imobiliário e com vocês, então fica sensacional. Então, eu queria, assim, primeiro que vocês... a gente trouxe aí uma breve introdução, mas eu queria ouvir de vocês, né? Como que vocês enxergam a força e a relevância do mercado imobiliário. Vamos começar com o nosso convidado. Eu vou deixar o Luiz falar, porque aí quando a gente vai pro lado jurídico, aí a gente já começa a vender um pouco o lado ruim da situação. É um poder judiciário que enxerga o mercado imobiliário como se fosse um mercado imobiliário abusivo, que só quer tirar vantagem. Então a gente tem uma visão que não traz tanta força jurídica assim. Mas, obviamente, a gente tem uma série de considerações a fazer. Mas eu vou deixar o Luiz falar sobre essa questão, porque acho que ele vai... Não, mas foi ótimo você falar, porque realmente isso acontece. A visão que as pessoas às vezes têm é que quem está no mercado está flutuando na bonança, né? No mercado imobiliário tem muito dinheiro, as pessoas estão muito bem, está todo mundo muito rico. E não é bem assim, né? A gente tem as dificuldades, mas também tem as vantagens do mercado. E ainda tem a questão, por exemplo, da incorporadora, né? Vem a incorporadora para lançar um empreendimento, ela sai adquirindo os imóveis dali da região para poder implementar o projeto, e aí vira aquela novela. Nossa, a casa, coitada, está desfazendo. Então tem essa visão aí de que a incorporadora é uma grande vilã da sociedade. A casa que era uma arquitetura tão bonita, agora vai colocar um prédio padrão para virar mais um. Então, se esquece que a cidade ela evolui e ela acompanha aí um ciclo de mudança de vida das pessoas, né? Sim. Dentro do que o doutor João colocou, a não ser que uma casa seja tombada pelo patrimônio histórico, que ela tenha uma relevância cultural muito grande e que ela não seja um instrumento isolado, aí sim, tudo bem, a gente tem que evitar que a cidade perca a sua história, que ela perca o seu conteúdo, mas isso tem que fazer parte de um planejamento. Então, quando você tem algo que é patrimônio, você tem que criar algo de uma maneira ali que quem é dono daquela casa, ou por herança, ou que queira comprar aquele imóvel, possa fazer parte de um contexto cultural. Aí sim, igual lá em Pirinópolis, você tem a Rua do Lazer, você tem as fachadas que são tombadas, que você não pode mexer. A gente não abandona, as incorporadoras normalmente não abandonam essa questão cultural que a gente pode ter de patrimônio. Mas a visão que as pessoas às vezes têm realmente é essa, de achar que a incorporadora vem, derruba e faz e está visando só o lucro.
a gente quer fazer coisas interessantes que a pessoa queira comprar e se sentir bem. Quando é assim, é melhor. Inclusive, falando um pouco de centro histórico, quando a gente analisa boa parte dos centros históricos das grandes cidades brasileiras, elas se encontram em situação de abandono. Sim. E quando a gente percebe que o imóvel não é cuidado e não existem iniciativas para fomentar ali aquele centro, as pessoas tendem a mudar de lá, o comércio sai de lá e ele fica abandonado. Excelente análise. Anápolis, a gente está sofrendo com isso. O centro da cidade está tendo uma evasão. As empresas estão saindo, a gente tem muitos locais que estão disponíveis para locação. Agora vai ter a requalificação do centro, já teve o concurso de projeto, e isso vai trazer um rejuvenescimento para o centro. Porém, existem ainda pessoas que têm medo disso. O que vai acontecer aqui? Vai atrapalhar meu imóvel? Não, para mim está dando certo desse jeito. Mas como a dinâmica das cidades brasileiras, normalmente os centros vão acabando ficando assim deteriorado, porque o investimento parou de ir para lá, o fluxo ficou muito grande, o trânsito fica difícil. Então, tem que ter uma ação do poder público para poder deixar aquilo ali renovado. E como que o mercado imobiliário ele pode ajudar a fazer um retrofit nessas regiões? Isso. Né? Tem que ter o direito dentro disso. Se não tiver legislação que faça um incentivo a determinada região, primeiro tem que ter o estudo para saber as potencialidades daquela região e o que está acontecendo que ela não está... que ela está acabando sua economia, e aí depois vem a questão legal. A gente tem que estruturar uma lei para poder organizar determinados pontos. Normalmente é o plano diretor. Só que o plano diretor ele vem de 10 em 10 anos. É uma lei demorada. A gente precisava realmente ter o plano diretor, mas que a lei fosse algo mais... que evoluísse no determinado tempo. A dificuldade é porque envolve os vereadores, envolve a prefeitura, envolve interesses. Então, toda vez que você mexe na lei, é uma questão muito... gasta uma energia muito grande. Mas o ideal seria isso. Olha, aquela região ali, nós estudamos, ela precisa que tenha um incentivo de TBI, tem um incentivo de IPTU, ou tem um incentivo de outorga onerosa, ou que a gente faça uma regionalização de estacionamento para melhorar fluxo, ou que a gente transforme vias que estão já muito pesadas em passarelas, em calçadões e faça com que o pedestre venha. Então, quando você pensa o urbanismo dentro de uma integração junto com a legislação, aí dá certo. Agora, normalmente é muito desgastante para o poder público ficar mexendo em lei. Por isso que normalmente se discute de 10 em 10 anos para evitar a fadiga da eleição ou de algum problema que possa vir, porque as modificações elas podem até melhorar no longo ou no médio prazo, mas ela causa conflitos que às vezes atrapalham, o desgaste que às vezes atrapalha o político. Mas o mercado ganha com isso. E eu quero até aproveitar essa fala aqui do Luiz, porque você perguntou o que falta, né, para essa questão, para dar esse match. Isso. Eu diria que falta interesse. Se a gente parar para analisar, quando há uma implementação de um bairro novo, por exemplo, surgiu-se um bairro novo, a incorporadora foi lá, loteou, e aí veio a pavimentação, lançou toda a estrutura. Esse lançamento desse bairro novo, ele acaba gerando uma série de interesses ali. Vai gerar interesse da pessoa que tinha um lote ali parado e que o lote deu uma valorizada. Vai gerar interesse do empreendedor que vai entender que ali vai gerar uma necessidade da população nas questões mais básicas ou até nas mais complexas. Um mercado, uma padaria, talvez uma escola, talvez um hospital. Então, gera uma série de circunstâncias que vai gerar essa situação. E quando a gente fala da questão da centralização e do problema dos centros, e aí é uma análise que eu faço, assim, baseada nas coisas que eu vejo, que eu leio, mas se perguntar se tem fundamento, eu acho que não vou encontrar, não. A gente vê que tem um interesse muito pequeno em relação a essa questão dos centros das cidades, pelo que o Luiz falou, pela dificuldade. Eu não consigo fazer, por exemplo, um recuo em uma loja comercial pela dificuldade que tem
na legislação. E aí esse recuo vai me impedir, por exemplo, de dar uma comodidade para o meu cliente. Que em outros bairros da cidade eu já não tenho essa dificuldade. Então, esse plano diretor gera essa dificuldade, que é o que o Luiz está falando. Então, o que falta? Um interesse. O poder público vir com interesse nessa questão e falar, nós precisamos de fazer isso e gerar realmente uma campanha pública, notória e com muito esforço para que essa situação seja... esse rebrand que você está falando aconteça. E assim, falando também sobre incentivos, até mesmo antes até do mercado imobiliário em si, mas para o proprietário de ele manter a fachada dele antiga, só que, claro, restaurada, ele tem um desconto do IPTU, porque também o cara tem lá um casarão velho, que é caro você ali manter ali uma casca ali, né? Cuidar daquilo ali. Então, se você quer dar aquela cara, né, de história para a cidade, tem que incentivar o proprietário ali com IPTU, com descontos, né? E N outros para que isso se torne interessante para todo mundo, não seja penoso para ninguém. E atraia pessoas e comércio, né? Eu não sei como é que você avalia hoje essa questão e até assim, normalmente por que é tão difícil o governo conceder esses benefícios, porque a gente vê essa discussão. Em Goiânia, recentemente teve, quase foi aprovado, mas não foi, entendeu? Mudou a gestão e agora está sendo tudo rediscutido de novo lá. Não sei como que está aqui, mas como é que vocês avaliam isso? Aqui em Anápolis, o Luiz até comentou, teve a semana aí do projeto para revitalização do centro de Anápolis, e a gente vai falar um pouco sobre Anápolis, porque é onde a gente está tendo a nossa convivência, mas acredito que inúmeras outras cidades do Brasil tenham esse mesmo problema. Mas o que eles têm enxergado em relação a essa questão de como que o poder público ele pode ajudar a essa situação. E como são imóveis muito antigos, onde eles estão muito deteriorados, não geram interesse, por exemplo, do empresário de levar o seu comércio para esse local. Se ele levar, ele tem a dificuldade do estacionamento, ele tem a dificuldade da população, do tumulto que gera, porque um centro ele é muito tumultuado. Ele gera dificuldade da reforma do imóvel, onde ele não pode trazer uma melhoria ou uma modernização da fachada dele por conta dessa questão. Mas o poder público ele vem incentivando dessa forma, gerando desconto, gerando atração a esse tipo de situação. Talvez, e aí a gente vai vendo movimentos que vão acontecendo. Esse movimento da Prefeitura de Anápolis é um movimento que foi visto com muito bons olhos, pelo seguinte motivo. Existe hoje uma necessidade de modernização do centro de Anápolis. Isso é um fato. Todos que convivem aqui sabem disso. Acredito que Goiânia vai ser bem parecido. Se a gente for olhar para as cidades que tem no Brasil, a gente pode dizer que, vamos colocar que metade enfrenta de uma forma bem realista, metade enfrenta esse tipo de problema. Então, são esses fatores que chegam a ter essa dificuldade. E aqui em Anápolis, a gente tem isso. Houve esse projeto que é muito interessante, trouxe uma questão muito legal de modernização, de mudança, que acho que é o pontapé inicial. Não é suficiente, mas já é alguma coisa. Esperamos que dê certo, né? Isso. E assim, falando então de Anápolis, como estamos de mercado imobiliário anapolino? Como é que você avalia, né, hoje o nosso desenvolvimento? A gente conversava há pouco, eu estava observando assim, o quanto a questão da verticalização, comparando aí com algumas décadas atrás, o quanto ela está mais acentuada. Sim. O anapolino está gostando de morar em prédio? Tá. O anapolino gosta de morar em coisa boa. Prédio ou casa, se tiver num preço bacana, o anapolino vai mesmo. O mercado está muito bem. A gente, o Sindusco Anápolis, junto com os associados, a diretoria, a gente está organizando, né? Estava falando com a Raquel, a gente está organizando, nós temos a pesquisa mensal e trimestralmente nós reunimos a diretoria para poder divulgar essa pesquisa. Depois a gente faz uma coletiva de imprensa e a gente normalmente tinha essa pesquisa para nós. E a gente resolveu agora, né, tem poucos meses, em trazer boas notícias. A gente quer sempre filtrar ali dentro dessa pesquisa a melhor essência e mostrar para a cidade o que está legal no mercado. O que está acontecendo de bom, como é que está a dinâmica,
Fala, Luiz, tem notícia ruim na pesquisa? Tem. Mas essa notícia ruim normalmente é para incorporadora. Né? Para o cliente final, essa notícia não é ruim. Eu vou dar um exemplo aqui para não parecer que a gente está falando aqui só coisas boas. Nós temos um termo que a gente chama que é o VSO, que é a velocidade sobre oferta. É a velocidade em que o imóvel ele vai fazendo as suas vendas. Então, eu tenho um imóvel que tem 100 unidades, eu tenho um VSO de 2%, eu tenho uma venda de 2% ao mês, eu vendo 2 apartamentos por mês. Então, eu tenho um VSO de 2%. Então, tem empreendimentos que tem VSO de 30%, tem empreendimentos que tem VSO de 2%, e a gente faz uma pesquisa para entender esse VSO. Quando a gente entende o que está acontecendo, onde está desacelerando, onde está acelerando, nós conseguimos fazer uma leitura. Então, às vezes, na pesquisa, tem regiões que o VSO está muito ruim e regiões que o VSO está muito bom. Isso aí não convém a gente lançar para as pessoas, porque é algo interno nosso. Assim como tem vários dados que são internos nossos. Mas o que é bacana, a gente pega e fala, olha, isso aqui, região tal está valorizando, outra região aqui tá tendo mais lançamento, e a gente consegue, tanto para nós, incorporadores e construtores, ter uma leitura do mercado, quanto para a pessoa que está querendo comprar, saber quais são as tendências, para onde que está indo o mercado da cidade. Anápolis tem um perímetro pequeno, tanto urbano quanto geral, a cidade é uma cidade pequena, então a tendência nossa é de verticalização, a cidade ela vai verticalizar, não tem mais jeito de não acontecer. A gente chama de skyline, né? O desenho da cidade, ele já é de ponto vertical na região do Jundiaí, até mesmo no centro da cidade tem uma tendência de verticalização, provavelmente isso seja incentivado mais no plano diretor, mas ao mesmo tempo com a revitalização, com essa nova tendência que a gente tem de retomar a nossa questão cultural que foi abandonada durante muitos anos. Por exemplo, a cidade de Anápolis, o centro ali, as fachadas estão escondidas, mas nós temos o Art Deco, que é uma arquitetura valiosíssima para a pessoa ter ideia, é a arquitetura que tem em Miami. Sim. Miami é Art Deco. Inclusive, esse ano nós estamos no centenário do Art Deco no Justamente. mundo. Então, nós temos isso na nossa cidade, vários prédios estão intactos, eles estão só atrás daquela fachada, e a gente poderia ter incentivo, não é chegar no lojista e mandar ele tirar a fachada. É incentivos, é questão legal, é questão de planejamento, e a prefeitura dessa gestão agora tem todo o interesse de fazer isso, sem prejudicar o lojista. O que nós queremos é fazer com que o lojista ele ganhe mais, que as pessoas sejam incentivadas para ir para o centro. E, ao mesmo tempo, a verticalização ela aconteça também em locais em que o trânsito não tem mais jeito. O trânsito ele é uma realidade, as pessoas vivem, assim como carregam seus celulares, elas vivem com o carro como uma extensão do próprio corpo. Tudo bem, tem o Uber, tem o 99, tem o transporte coletivo, mas o carro não vai deixar de ser uma realidade. Então, a verticalização ela tem um determinado impacto, mas isso tudo pode ser mitigado tanto pelas construtoras quanto pelo poder público. Então, a cidade ela vai crescer. A tendência é de crescimento, Inclusive, mas dá para crescer organizadamente. Inclusive, pode falar, sim, claro. Eu gostei porque advogado gosta de falar bonito, inventar umas palavras, né? Aí eu já descobri o que é o VSO, tem o Skyline, agora tem verticalização. Advogado é danado, mas a gente acha que é só advogado, né? Tá vendo? O pessoal do mercado imobiliário também. Usa uns termos bonitos. Né? Umas palavras chiques, né? Às vezes a gente fala, entre nós, a gente está acostumado a falar como é que tá o VCO de tal lugar. Estava em Uberlândia ontem, e aí a conversa é DGA, VCO e tal. Aí a gente fala que às vezes tem que explicar, porque senão a pessoa fala, não, mas que caboclo. Rapaz, entendi nada que você acham, tá cheio de termo. Eu já vi médico falar e não entender nada. Mas você falou um pouquinho da verticalização, mas também o mercado de condomínios horizontais tem crescido aqui na cidade, né? Sim, demais. Mas aí tem uma explicação técnica, né, nesse crescimento. Nós temos a lei de Anápolis, do parcelamento solo. Tem que ser grave, doutor. É grave. A lei 128 de 2006, ela era a lei do plano diretor, 2006. Foi renovada e virou a lei 349, de 2016, 10 anos depois. As leis de parcelamento, nós temos duas, que é a lei 131 de 2006 e a lei 132 de 2006.
A 131 é de loteamento aberto, 132 condomínio fechado. Essas leis ainda são as vigentes. Então, Ou seja, de 2006, 20 anos atrás. 20 anos atrás. Nesses 20 anos, o que não aconteceu no mercado imobiliário? Justamente. Elas precisam ser atualizadas. Justamente. E aí, o que aconteceu? Para fazer um loteamento aberto, é muito difícil na cidade. O loteamento fechado, também, condomínio fechado. Mas ele é menos drástico do que o aberto. Então, qual que veio a tendência? A gente viu o mercado do condomínio fechado surgir. Nem tanto pela demanda, né? Claro que as pessoas estão comprando, estão gostando, muito bem, excelente. Ótimas empresas que estão fazendo esses produtos, ótimo a valorização para comprar, excelente. Mas fazendo uma leitura aqui jurídica da situação, nós observamos que a ausência de uma atualização e de modernização na legislação nos conduziu para ter produtos de determinadas tipologias. Então, isso influenciou muito esses condomínios. Agora, o anapolino quer morar no condomínio fechado? Claro que quer. Ele também quer morar na casa, no loteamento aberto, também quer morar no verticalizado. Mas depende muito do perfil desse cliente. A nossa pesquisa também vai traçando esse perfil aqui para a gente ir fazendo essa leitura, entender onde que se encontra esse potencial cliente, né? Inclusive, nós temos um déficit habitacional de intenção de compra, hoje em Anápolis, de 11 mil unidades habitacionais, mas de potencial, sem intenção de compra, de 46 mil unidades habitacionais. Você tem ideia do que, como é que é a dinâmica. Muito próximo de Goiânia, que é uma cidade bem maior que a nossa. Sim. Eu ia te falar também que a pesquisa, a última de vocês, eu dei uma olhada, falou um pouco do crescimento populacional da cidade, tem crescido aí num ritmo acelerado, chegando muita gente nova escolhendo Anápolis para viver. Sim, tem outro termo legal aqui. Não, eu já ia falar do déficit habitacional, que é mais um. Se você não sabe o que é um déficit habitacional, você está aprendendo agora. Isso porque o déficit, na pesquisa nossa, tem lá 46 mil famílias, tecnicamente, unidades, são ou locadas ou cedidas. Fala, o que é locado e cedido é um potencial de venda de comprador. Mas aí, quando a gente analisa intenção de compra, realmente, a gente já desce para em torno de 10 a 11 mil unidades realmente de déficit que tem intenção de comprar. Mas aí a gente esbarra num monte de questões de financeiros e tudo mais. Agora, dentro do que a Raquel falou, que é o termo do crescimento, voltando para o que você colocou, nós temos um índice que chama TGCA, que é Taxa Geométrica de Crescimento Anual. O TGCA de Anápolis é 1,47. Então, não só o TGCA, que é o índice que calcula isso, tem outros índices que circulam, mas o TGCA nos determina quantas pessoas adentram a cidade por ano. Então, eu não posso falar aqui, porque está sendo gravado, e não é só a Anápolis que vai escutar, o Brasil todo e o mundo, mas nós temos um escritório de desenvolvimento imobiliário, eu sou sócio de uma consultora e de um escritório de desenvolvimento imobiliário que desenvolve para incorporadoras e loteadoras. E nós desenvolvemos no Brasil todo. E tem uma determinada cidade do Brasil, eu tenho um cliente que deve escutar isso aqui, ele vai saber que é eles, que o TGCA é 0,31. O que está acontecendo? Essa cidade determinada do Brasil, muito próximo à região do Rio de Janeiro, que senão começa... As pessoas estão saindo da cidade. A cidade não está crescendo mais. Esse índice é um índice muito pequeno mesmo. As pessoas estão saindo dessa região por causa da segurança. Então, Anápolis é um índice excelente. Se você pegar Santa Catarina, hoje é o principal estado que está recebendo pessoas, e Goiás é o segundo lugar. O governador Ronaldo Caiado até fala assim que Goiás não tem nem mar. Então, assim, as pessoas estão vindo... E olha que Goiás não tem nem mar. Bom. Então, e tem crescido o interesse pelas cidades médias, né? Sim. Né? Assim, mesmo Goiânia, quando se compara aí com São Paulo, com Rio, é uma cidade de um tamanho ainda bem menor e que ainda consegue oferecer qualidade de vida. Anápolis também se enquadra nessa situação, né?
o custo de vida não é alto e a qualidade de vida é muito boa, né? Tem até o ditado que o pessoal fala que Anápolis é o melhor bairro de Goiânia. Quer dizer, quem gosta de morar em Goiânia vem morar no melhor bairro de Goiânia. Só que na Federação das Indústrias, onde a gente faz parte lá da diretoria, a gente fala que Anápolis é a República de Anápolis. Que Goiânia é o melhor bairro de Anápolis. Tem bairros melhores de Anápolis que Goiânia. Goiânia veio depois. Anápolis deu apoio para Goiânia, né? Brasília. E Brasília. Anápolis foi a cidade que deu apoio, né, para essas duas cidades planejadas. Sim, sim. Mas, gente, e qual que é a dor do mercado imobiliário atualmente? Seria o crédito? Você, João, tem muitos clientes aí que estão passando por situação de ter um financiamento, às vezes, sendo inadimplência ou recusado, ou tendo o imóvel até sendo retomado por estar, né, em dívida. Como é que você está vendo isso, esse movimento? Olha, do lado jurídico, então, em primeiro lugar, a gente tem o que a gente já estava conversando, que são leis muito antigas, necessidade de uma intervenção do poder público para poder gerar um incentivo maior no mercado imobiliário. Mas, além disso, a gente tem hoje, não é nem a questão do crédito ser concedido, mas é realmente o adimplemento da parcela. A pessoa vai até o banco, consegue o financiamento, o banco libera o recurso, ele coloca o pé dentro da casa ou do apartamento, e aí, a partir desse momento, começa a gerar uma dificuldade muito grande. E aí a gente não vai nem, talvez, lidar com o lado jurídico, mas a gente poderia, talvez, falar do lado financeiro, do lado econômico da situação, que é a pessoa que não dá conta de honrar as parcelas que ele se comprometeu a pagar. Paga a primeira, paga a segunda, paga a quinta, a 10ª, na 20ª já não tem condições financeiras mais. E aí a gente está falando de um problema do brasileiro. O brasileiro não se organiza, não se estrutura financeiramente. E aí essa situação acaba chegando até o Poder Judiciário. Eu recebi, há uns 3 meses atrás, um casal de... Eles são muito trabalhadores, assim, pessoas até de... Não vou nem falar humildes, mas eles são bem simples, em que eles enfrentaram essa situação. Eles contraíram um empréstimo junto ao banco para a aquisição de um imóvel onde eles iam construir a fábrica da empresinha que eles tinham. Uma empresa pequena, mas que tinha um faturamento interessante. E eles falaram, a gente dá conta de pagar. E pagou a primeira, pagou a segunda, pagou a 20ª, na 30ª não deu conta de pagar. Com 8 parcelas, o banco notificou, através do cartório. Procedimento super rápido, a lei da alienação fiduciária autoriza, a notificação vai pelo cartório, você tem 3 dias para pagar, ou então eu vou retomar a propriedade. Você tem 15 dias para pagar, se não pagar eu vou retomar a propriedade. Os 15 dias transcorreram, o banco pagou o ITBI, consolidou a propriedade, levou o imóvel a leilão e o imóvel foi leiloado. E aí, o que tem a ser feito? O que pode ser feito? E aí eu sentei com eles e falei, vocês vão me desculpar, mas eu preciso ser bem franco com vocês. Eu não vou ser um advogado de aventura no processo de vocês. Eu não vou pegar a dor de vocês e prolongar essa dor de vocês. Não tem muito que possa fazer, não. Até você vai falar um pouquinho sobre essa dor do mercado imobiliário, seu crédito, né? Essa questão da dificuldade de crédito, né? Ou porque provavelmente essa família entrou em dificuldade, não sei que juro foi contratado, já foi essa situação desse juro hoje que está mais alto ou não? Não era a questão de juros, mas ainda falando sobre essa questão de juros, o que o Poder Judiciário tem entendido é que se eu fui até o banco, eu assinei um documento onde eu me comprometo a pagar determinado valor pela quantidade de parcelas com uma taxa de juros tal, e se o banco está seguindo exatamente o que está no contrato, eu assumir esse compromisso, eu não posso depois vir e falar, opa, peraí, o juros está abusivo, ou o juros do mercado é inferior. Aí o Poder Judiciário tem entendido como um comportamento astuto e malicioso. Se eu me comprometi a pagar e o banco já me entregou o dinheiro, por que eu tenho que agora questionar a taxa de juros? E eu estou falando isso, não é porque eu estou falando que o banco é bonzinho e que as pessoas são ruins. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se a pessoa contratou e o Poder Judiciário tem entendido com esses olhos, ela tem que honrar esse pagamento. Ainda que há muito custo, é assim que o Poder Judiciário tem entendido. Mas eu até queria pegar esse gancho que você falou sobre a questão da retomada do imóvel ser rápida. Isso está ligado à questão do caso Incol, que depois que houve aquela quebradeira,
houve uma evolução da nossa legislação. E aí isso fez surgir o patrimônio de afetação, que você vai me explicar, mas eu acho que já aprendi que é a questão das empresas terem um caixa para cada empreendimento e a possibilidade do banco retomar o imóvel, assim como se retoma um carro rapidamente. Que aí essa é a alienação fiduciária. É mais ou menos isso. Então. Vamos devagar. A questão do patrimônio de afetação é mais ou menos isso que você falou. É separar a caixa. A incorporadora, ou grande parte das incorporadoras, de médio a grande porte, elas estão executando mais de uma obra ao mesmo tempo. Mas o dinheiro que entra dessas obras, porque ela já vendeu algumas unidades, elas vão entrar, vamos colocar para o mesmo caixa. E aí a incorporadora não vai ter condições de saber qual é a obra que está dando lucro e qual é a obra que não está dando. Uhum. E aí o que vai começar a acontecer? Uma mistura de dinheiro. Então o que a lei fala? Vamos separar a caixa. E isso surgiu, vamos até para relembrar o pessoal, por causa do caso Incol. Exatamente. Né? Vamos falar, conta pra gente, só para quem é mais novinho e não acompanhou. Justamente, o doutor João colocou, a consultora, né, ou a incorporadora, ela vai recebendo dinheiro e a gente chama no nosso mercado de pirâmide. Então o cara já está com problema, ele faz um lançamento, aí já pega o dinheiro daqui, joga em outra obra. Quando faz essa divisão de centro de custo, a gente usa lá o termo centro de custo, aí você cria uma comissão, você tem que fazer uma prestação de conta, tem que estar muito alinhado com o seu advogado, com o seu contador, para ficar tudo redondinho, e aí sim você tem um incentivo, inclusive que é o regime especial de tributação, que é o RET, para você poder dar essa segurança a mais para o seu cliente. Porque o que aconteceu no caso Incol foi uma grande construtora fazendo obras no Brasil inteiro, chegou no final e falou, eu estou terminando no vermelho, não tenho condições de prosseguir essa questão. Inclusive ela era goiana, né? Inclusive ela era goiana. E era um sucesso nacional. Foi a maior construtora do Brasil. E misturou o dinheiro. Isso. E o que aconteceu? Não teve condições e acabou, ao final, chegando à falência. Com a falência, qual foi o grande questionamento que todo mundo teve? Eu, enquanto adquirente, eu tenho aqui um direito a uma unidade imobiliária que hoje está 70%, 60%, 80% finalizada. E aí, se houvesse um patrimônio de afetação, o que aconteceria? Levantaria o caixa que tem dessa unidade, desse prédio, dessa unidade que eu adquiri, para ver se eu teria condições de finalizar essa obra ou não. Então, separando o caixa, eu conseguiria ver, tem dinheiro em caixa? Tem dinheiro em caixa. Todo mundo está pagando em dia? Todo mundo está pagando em dia. Consigo finalizar essa obra? Consigo finalizar a obra. Os próprios adquirentes fariam essa gestão e aí resolveria a questão. Esse foi o espírito da lei. Uhum. Então, o legislador ele entendeu essa necessidade, essa dor com caso prático. E aí é uma questão que a gente precisa também de destacar aqui, que é o mercado imobiliário ele sempre está, pela flexibilidade que ele tem, ele está sempre em constância evolução. Antigamente a gente tinha casa e prédio. Depois a gente começou a ter casa, prédio e aí ao mesmo tempo. Depois a gente tem casa, prédio e agora tem os pequenos, os hubs. Uhum. Então, por quê? Porque a vida ela tem tomado outros rumos. A sociedade evolui, as coisas mudam. Antigamente as pessoas queriam morar só em casa. Depois falaram, não, a gente vai começar a construir prédio. O pessoal começou a ir para prédio. Hoje são esses hubs. São, eles chamam até de... Apartamentos compactos? Não é nem apartamento compacto, nem flat. É um nome diferente. Eu vou lembrar esse nome que me fugiu aqui. Mas para essa questão de a vida mudou. E o direito imobiliário, ele acompanha essa mudança. Então, em relação a essa questão da Incol, o que aconteceu? Eles viram que tinha essa necessidade e criaram essa lei, que é do patrimônio de afetação. Onde que ela vai gerar uma relevância maior para o incorporador. Em 2018 foi promulgada a lei da incorporação, lei do distrato. O incorporador ele teria algumas vantagens nessa questão da lei do distrato, enxergando como que o mercado acontecia. E a grande polêmica dessa lei, a principal era a possibilidade de retenção de 50% das parcelas pagas em caso de desistência do adquirente numa unidade imobiliária. Só que para ele ter essa lei aplicada, ele precisava do patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação ele não é obrigatório, né? Não. Mas todo mundo aderiu. A maioria. Assim, quem trabalha de uma forma séria, aderiu. A gente...
as incorporadoras preferem aderir porque tem um incentivo da redução do imposto, né? Então é muito bom isso. Teve a redução do imposto. Que é o RET, que é o Regime Especial de Tributação, que na reforma tributária vai desaparecer. E aí esse é um lobby que a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, é um lobby no bom sentido, porque o brasileiro ele tem um preconceito com o lobby. E nos Estados Unidos o lobby funciona muito bem. Então a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC, está incentivando, para a gente não usar esse termo tão, né, pejorativo, está incentivando as incorporadoras e as instituições a falarem com os deputados para a gente poder tentar retomar esse incentivo do patrimônio de afetação. Porque se tirar, pode ser que muitas empresas vão abandonar o uso do patrimônio de afetação. Que, na verdade, já está consolidado. O que as pessoas estão começando a fazer estudos é falando que a SPE vai ter um fim, que é a Sociedade de Propósito Específico. A SPE vai ter um fim. O fim da SPE. Por quê? Por causa disso que o Luiz está falando, da reforma tributária. E o nome do negócio que eu estava tentando lembrar é estúdio. Eles estão lançando os estúdios. Hoje tudo é estúdio. Então, as consultoras do Sindusco Anápolis têm excelentes estúdios. Então, assim, é por essa questão. Antigamente era apartamento, depois virou flat, aí agora já é estúdio. Então, por quê? Porque a vida muda, a coisa avança. Luiz, assim, só até para a gente deixar assim, bem claro para quem não tem tanta familiaridade. Você, por exemplo, tem quantos empreendimentos hoje? A minha empresa? É isso. A gente tem, em andamento, tem 4 empreendimentos. Cada uma tem um caixa independente. Todas têm um centro de custo separado, todas têm conta bancária separada e todas são sociedade de propósito específico. Ou seja, sim. Se você tiver problema com um deles, você não pode pegar dinheiro de outro, como foi no caso da Incol, que foi virando aquela bagunça. Então, fica ali o dinheiro para cada coisa são separada. separadas. A gente tem, por exemplo, esses 4 empreendimentos que a consultora que eu sou sócio tem, vai trabalhar com um regime especial de tributação. Mas a empresa presta serviço de obras corporativas, essas a gente já não consegue abrir o SPE. Então, como ela está prestando serviço para um CNPJ em específico, aí a gente emite a nota e aí sim a gente tem uma conta bancária separada, mas é dentro do nosso CNPJ. Aí a gente não tem nenhum incentivo tributário, a gente paga o imposto normal de prestação de serviço. Na incorporação imobiliária, a gente consegue fazer essa aderência. Tem como fazer também o regime especial de tributação sem ser SPE, mas aí você tem que ter advogado ninja e contador ninja mesmo para poder ser organizado de uma maneira bem certinha, porque senão fica muito difícil você fazer as prestações de contas que são necessárias. E assim, bem próximo da regulamentação do patrimônio de afetação, que a gente falou agora, houve também a regulamentação da alienação fiduciária para os imóveis, porque antes só podia carro. Estou certa ou estou errada? Na verdade, começou com carro, porque a lei não falava sobre ser carro ou não, mas começou porque os bancos são um pouco mais tradicionais e eles falaram, deixa eu ver como é que vai funcionar no carro, e o valor do carro é um valor bem inferior em relação ao imóvel, para depois eu entender como é que vai funcionar em relação ao imóvel. Mas hoje... mas foi mais ou menos... Começou na área imobiliária ali depois do patrimônio de afetação. Na verdade, não é que começou. Os bancos começaram a liberar recursos para aquisição de imóveis pela alienação fiduciária, porque eles já estavam entendendo como que a coisa funcionava. Então, eles demoraram um tempo para aplicar a lei, mas a lei já estava lá. Mas o fato de existir o patrimônio de afetação talvez tenha dado um pouco mais de segurança para os bancos liberarem, até passarem a aplicar a alienação fiduciária. Com certeza. Sim. Que até é mais fácil de... O doutor João até mencionou muito bem. Você facilita até numa obra que não acabou. Então, a obra está no meio do caminho. Se ela não tiver no patrimônio de afetação, ela está misturada com o dinheiro da empresa, e aí o credor vem em cima daquele produto, vira uma bagunça. Então, se está separado já o centro de custo, a consultora quebrou, aquela obra ali ela tá isolada. Então, os próprios compradores podem se reunir e terminar aquela obra, talvez até no mesmo preço ou até mais barato do que eles gastariam. A não ser que a construtora não tenha colocado todo o recurso lá dentro. Ela tenha tentado salvar uma outra obra que ela já tá de qualquer forma errada
dentro da prestação de contas. Mas assim, o que eu queria falar sobre alienação fiduciária? Estou voltando lá no caso dos seus clientes, né, que você falou em 15 dias. Clientes não, porque eu não consegui resolver a vida deles. Das pessoas que te procuraram em 15 dias, elas perderam lá o imóvel, né? E eu queria que você explicasse, né, um pouquinho da alienação fiduciária para o público e até mesmo para que as pessoas entendam por que essa retomada é tão rápida, diferente do que já foi no passado. Os bancos, eles são muito inteligentes e eles aprendem com os próprios erros. Então, à medida que as coisas vão andando, eles vão vendo o que deu certo e o que não deu certo. E a hipoteca era uma modalidade de garantia que tinha no Brasil, mas que ela era muito burocrática. Eu comprava um imóvel, dava o meu imóvel em hipoteca e se eu não pagasse, o banco executava essa hipoteca. De que forma? Mediante uma ação judicial. E um processo judicial, ele tem uma série de etapas que ele precisa ser cumprido para, finalmente, a situação ser resolvida. E os bancos, entendendo isso, eles começaram a uma iniciativa de modernização dessa questão da garantia. E foi onde surgiu a alienação fiduciária. O que é alienação fiduciária? É uma garantia em que o banco ele libera o recurso, mas você não dá o imóvel em garantia. O banco ele fica com, a gente chama de a propriedade do imóvel e você fica com a posse do imóvel. Então, o banco ele deixa você usar o imóvel pelo tempo que você continuar pagando aquele financiamento. E aí, à medida que você não faz o pagamento da parcela, o banco ele tem o direito já de fazer essa notificação, e é uma notificação falando, senhor adquirente, você comprou o imóvel, você se comprometeu a pagar a parcela, você não está pagando, você tem 15 dias para pagar, senão eu vou executar a minha garantia e vou retomar a minha propriedade. E aí, alguns bancos, eles inclusive têm a possibilidade de vencer antecipadamente toda a dívida. Ou seja, se o meu contrato é de R$200 mil, eu paguei 10, faltam 190, eu fiquei inadimplente em 3 parcelas, o banco ele vem e fala, você não me deve 3 parcelas, você me deve R$190 mil. E aí é um Deus nos acuda, que aí é onde realmente o filho chora e a mãe não vê. Nesse tipo de situação, o que o banco faz? Ele encaminha para o cartório de registro de imóveis esse documento, que é a notificação, e o cartório de registro de imóveis manda um oficial lá, bater na sua porta e falar, você é essa pessoa? Sim, sou eu. Está sendo notificado pelo banco para em 15 dias fazer o pagamento dessa parcela. Não pagou a parcela, o banco, o oficial registra que não houve o pagamento e aí o banco ele vai consolidar a propriedade. Ele paga um imposto de transmissão sobre essa propriedade e o imóvel vai para o nome do banco. E aí, a partir desse momento, o banco ele pode levar esse imóvel para leilão. Quando ele leva para leilão, a lei garante que no primeiro leilão é pelo valor da avaliação. Então, se o imóvel vale R$200 mil, eu avaliei em R$200 mil, o lance mínimo é R$200 mil. E o segundo leilão é pelo valor da dívida. Então, se a minha dívida é R$100 mil, mas o imóvel foi avaliado em R$300 mil, o lance mínimo é R$100 mil. E aí é onde gera uma grande discussão se é preço vil, se não é preço vil, se poderia ser arrematado por esses 100 mil, se deveria obedecer aos R$300 mil. Então, gera uma grande discussão. Mas, basicamente, é isso. A alienação fiduciária é muito bom pela facilidade que o banco gerou em conceder esses empréstimos. Mas, ao mesmo tempo, porque aí quando a gente tem muito empréstimo, o banco tem uma garantia maior, tem uma facilidade maior, ele libera esse dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, o banco não tem dó de ninguém. Não pagou. Você falou que era muito bom e eu fiquei pensando. Será que é muito bom, não é crueldade com as pessoas, não, Luiz? Essa retomada rápida. Não, é crueldade. Eu também já estou respondendo. É crueldade. Eu já não acho crueldade. Eu já acho... O doutor João já até falou no começo. Quando a pessoa está disponível a assumir um compromisso, ela está sabendo dos riscos que ela tem. Se a construtora não tiver esse instrumento fácil de poder usar também dessa questão, porque não é só o banco que faz essa alienação. A construtora também pode fazer o financiamento próprio e deixar no nome da construtora com o usufruto lá do cliente e depois, se caso der algum problema, fazer essa retomada. Então, facilitou muito a vida. É difícil, a pessoa às vezes tem um problema financeiro e tal, dá uma dó, é uma questão difícil da pessoa,
mas o mercado ele precisa ter segurança jurídica, porque senão o banco, se ele não tiver segurança jurídica para ele poder emprestar e retomar, ele não vai emprestar. A consultora também, se ela não tivesse segurança jurídica para poder fazer um financiamento próprio, ela não vai ter condição de fazer isso. Então, dificulta o acesso à moradia para as pessoas. E aí, se não tiver produção, essa moradia vai se tornar escassa e mais cara. Então... Muito mais caro. Então, é melhor assim. Tem as retomadas no Brasil, não são números muito exorbitantes, não. Tem muito leilão. Aí eu concordo com o doutor João dessa análise do leilão na segunda chamada ali, que às vezes vem com valor muito baixo, e aí tem a questão de divulgação desse leilão, se as pessoas não estão sabendo ou não, mas infelizmente é a regra do jogo mesmo, né? Então a pessoa pode ser que o ideal é entrar numa conta se você realmente pode, né? Não adianta você querer morar num palácio se seu bolso te permite morar numa casa normal. Então vá para a casa normal. E o que a gente vê hoje nesse tempo econômico um pouco complexo, a gente tem até um produto no entorno de Brasília, da nossa incorporadora, da nossa consultora, e que a gente vê muita gente que tem uma condição melhor do que o produto e está lá. A pessoa quer segurança. Então, eu vou comprar esse apartamento aqui, porque a minha condição financeira está até melhor, eu conseguiria comprar, forçar mais um pouquinho e comprar algo superior, mas eu vou comprar esse apartamento aqui. Então, o cara chega no apartamento que a caminhonete dele vale mais que o apartamento, que é o nosso caso lá. Então, uma caminhonete nova vale mais e ainda uns 30%, 40% a mais que o apartamento. Mas o cara tá lá e ele tá feliz. A economia melhorou, ele faz um upgrade, ele pega aquilo ali, dá de entrada e o mercado gira. E é muito melhor assim do que as pessoas irem forçando ou eu vou ganhar um dinheiro ali, vou fazer um negócio, vou ganhar um dinheiro. Já vou entrar nessa dívida aqui agora. Ou acontece caso a pessoa realmente perdeu o emprego, problema de saúde na família. E aí sim é triste mesmo essa retomada, é complicado. Essa questão atualmente, né, nós estamos vivendo uma fase de juros no Brasil mais alta, né? Selic está bastante alta. Isso tem afetado o mercado imobiliário? Dá para dizer que essa é a dor do mercado atualmente? Afeta o mercado em relação diretamente às incorporadoras na busca do crédito. Então, quando a incorporadora vai pegar um dinheiro para poder fazer uma obra, essa Selic alta influencia na viabilidade financeira do empreendimento. Quando a incorporadora vai fazer um empreendimento, ela vai atrás, ou tem equipe própria, ela roda a tríade da viabilidade que a gente chama. É a mercadológica, a legal e a financeira. A mercadológica é para saber se aquele produto vai vender ou não, se aquele produto vai ter uma aderência no mercado ou não. A legal para saber se aquele produto é aprovável, né? Se o plano diretor permite ou se a lei de licenciamento ambiental, etc., permite. E a financeira para saber se aquele produto vai dar lucro, se vai dar retorno. E aí, nessa financeira, em alguns casos, ou a empresa vai usar o dinheiro dela, que ela tem, capital próprio, ou ela vai buscar esse dinheiro em algum local que a gente chama de funding. Ela vai buscar isso dentro de um funding. E aí, nessa busca dentro do funding, a taxa Selic influencia, porque a busca hoje está fazendo ficar mais alta. Quando essa busca fica mais alta, a consultora, a incorporadora, normalmente é a incorporadora que encabeça todo o sistema, ela vai tentar repassar esse custo lá na venda. Então, você já está aumentando o valor do imóvel, mesmo que para a pessoa comprar um imóvel, a Selic ainda não esteja totalmente refletida. Então, se eu pegar hoje a Selic a 15%, tem banco que está fazendo financiamento do imóvel a 13%, a 11%. Não está no valor da Selic ainda, mas poderia isso estar mais baixo, poderia. Essa influência é muito grande na parcela, a parcela fica muito alta no financiamento. Então, mas as pessoas continuam comprando porque tem que comprar, tem que morar, mas as pessoas que investem já seguram um pouco, porque ela tem um dinheiro, eu vou investir num imóvel que eu estou pagando um juros alto, não vou investir agora. Quando a Selic baixa, as pessoas que compram para morar continuam comprando, elas precisam morar. Mas quando a Selic baixa, as pessoas que compram para investir, elas começam a aumentar. Aí sim a pessoa vai comprar um estúdio financiado e o aluguel desse estúdio paga o seu financiamento, ainda sobra um dinheirinho. E aí o mercado começa a gerar, mas tanto com o Selic baixa quanto com o Selic alta, a tendência do imóvel é sempre ir ajustando o preço, é sempre
e se organizando. Tem imóveis que conseguem ajustar mais do que a inflação, tem imóveis que não reajusta nem pela inflação, tem imóveis que reajusta e valoriza mais. Então, depende muito da dinâmica da cidade, de onde que está localizado, e qual que é a economia, a microeconomia, a macro. Então, nem sempre investir em imóvel é um bom negócio, mas na maioria das vezes é um bom negócio. E ainda só palpitando sobre essa questão, que não é muito a minha área, mas a gente acaba que estuda e lê e vivencia essa questão diariamente. A questão da Selic é que ela vai afetar tudo, né? Ela vai afetar não só a incorporadora, mas vai afetar todas. Então, a Selic o ganho da família vai comprometer a renda. A gente estava até conversando sobre isso. Às vezes a pessoa até encararia uma parcela mais alta que está influenciada por um juro maior. Mas o custo dele não permite. Ele já está com a renda comprometida ou está com um nome negativado. Isso que tem impactado mais. A Selic, ela, quanto mais alta, mais desacelerado é a economia. Então, se você tem uma Selic alta, a economia ela tende a ter menos investimento, menos tomada de recurso financeiro, menos tomada de crédito, tanto para quem vai construir quanto para quem vai comprar. Então, as pessoas pensam duas vezes. Quando a Selic vai baixando, a atividade econômica ela vai aumentando e aí circula esse dinheiro de uma maneira mais dinâmica, mais rápida e tudo mais. Só que a inflação aumenta. Então, porque às vezes você tem uma injeção de dinheiro dentro do mercado. Claro que isso é um tema dentro de economia que cada estudioso puxa para um lado, mas o básico do básico que afeta o nosso mercado e a realidade é isso. A Selic vai aumentando, nós vamos desacelerando. A Selic vai diminuindo, a tendência é a economia melhorar, só que lá na ponta do mercado vai começar a aumentar muito o arroz, começa a aumentar muito o preço das coisas. Claro que tem maneiras também de você diminuir a inflação, só que é uma questão muito política e as pessoas que estão escutando esse podcast, assistindo, podem não concordar comigo, eu prefiro não entrar nesse assunto. melhor, porque senão aí a gente vai entrar numa seara que... Mas então, falando de crédito imobiliário, a gente sabe que tem sido bastante comentado a questão de que o futuro do mercado imobiliário é a captação de recursos no mercado de capitais mesmo, né? E, inclusive, o governo federal lançou, hoje, no dia que nós estamos gravando aqui esse podcast, uma nova linha que vai associar o LCI, né, letra de câmbio imobiliário, letra de crédito imobiliário, nos financiamentos, junto com o SBPE. Mas a gente percebe que o próprio uso do governo, né, do LCI, ele vem abraçando a LCI porque o mercado imobiliário já vem, né, indo atrás desses recursos no mercado financeiro, seja através de debêntures, seja através de securitizadora, LCI e fundos imobiliários também. E aí eu queria perguntar para você, João, como é que para uma empresa buscar recurso no mercado de capitais, ela precisa se preparar para isso juridicamente também, né? Precisa, e aí acho que isso é um tema que a gente pode abordar, inclusive, num próximo episódio, que é sobre a securitização de créditos do mercado imobiliário, que é uma questão muito complexa, mas que talvez seja muito rentável e talvez o futuro para quem esteja nos ouvindo que seja dono de uma incorporadora. É uma modalidade bem interessante de captação de recursos, onde você utiliza os próprios créditos que você tem, mas aí você tem que fazer cumprir uma série de etapas para poder atender esses requisitos. Mas é um caminho... Já fica prometido que é o nosso próximo tema? Não sei. Vamos fazer um compromisso que a gente vai vir, vamos fazer uma nova rodada só para tratar disso, né? Mas acho que dá para a gente falar sobre isso, que é um tema... assim, o advogado adora falar. E pegar esses termos, então, assim, melhor ainda, né? A gente destrinchar um assunto e falar sobre ele. Mas acho que dá pra gente... Não vou prometer, não. Eu fico colocando eles em saia justa, né? Dando tarefa para casa. Mas, assim, e a gente vamos falar um pouquinho sobre as mudanças da legislação que estão afetando o mercado imobiliário. A gente teve uma decisão aí do STJ que
falou sobre a rescisão de contrato de compra e venda de união imobiliária com aplicação do Código do Consumidor. Explica para a gente que abacaxi é esse. Desde 2018, com a lei do distrato, os tribunais eles passaram a enfrentar uma situação que era: eu aplico o CDC ou eu aplico a lei do distrato? E aí o CDC ele é mais favorável ao consumidor, enquanto que a lei do distrato é mais favorável ao incorporador. O que diz a lei do distrato? Vamos falar. A gente pode falar a respeito da lei do distrato, por exemplo, sobre o percentual de retenção dos 50%. É abusivo ou não é? Se o contrato firmado entre a construtora e o adquirente prevê esse percentual de 50%, eu posso aplicar isso à torto e direito e falar que se está no contrato, tem que ser cumprido, ou eu posso entender que isso é uma cláusula abusiva? E o STJ ele já vinha com o entendimento de que entre 10% a 25% era um percentual justo. A lei falou 50% do que foi pago. Então a gente tem aí vamos colocar que tem um conflito de normas. O CDC ele fala que cláusulas abusivas, de pronto, são nulas. São nulas. E enquanto a gente, enxergando pela lei do distrato, a gente entende que pacta sunt servanda. Se eu comprometi com essa questão, independente se ela é abusiva ou não, deve ser cumprida. E aí, quando surgiu esse conflito de normas, em que o CDC está de um lado e a lei do distrato está do outro... Só para a gente destrinchar isso para quem é leigo. Então, vamos lá. Eu comprei um imóvel, ele custa... Eu já paguei 50 mil nesse imóvel e resolvi devolver, aconteceu um distrato. Isso. Pela legislação do distrato, a construtora poderia, olhando para você, quem mandou você ser dono de construtora? Poderia ficar com 25 mil. Correto. Se fosse olhar pela lógica do Código do Consumidor... Aí a cláusula dos 50% é abusiva, a gente pegaria o entendimento dos tribunais que é entre 10 e 25, e se a gente aplicasse o percentual máximo de 25%, R$10 mil. Construtora perdeu 15. A gente sabe que essa questão da lei do distrato foi uma discussão muito ampla, até para uma questão da viabilidade financeira das construtoras. Sim. Ela foi aprovada, muito o espírito da lei era esse: a construtora vendia um imóvel, estava construindo e de repente a pessoa distratava, ela tinha que devolver um valor grande. Devolver o valor reajustado. Aí você, quando a pessoa compra o imóvel, o que a construtora tem? Ela tem custo. Então, você comprou de mim um apartamento. Na hora que você comprou de mim, às vezes você não me pagou nada. Você comprou e vai pagar R$10 por mês. Claro que não existe essa mensalidade, mas você vai pagar R$1.000 por mês. Mas a comissão que eu vou pagar para o corretor é 10 mil. Eu adiantei a comissão para o corretor. Você está me pagando ali, às vezes você nem alcançou ainda o valor que eu paguei da comissão e houve um arrependimento, houve um distrato. Aí você vai lá e quer o dinheiro que você pagou reajustado. Então eu te devolvo o dinheiro reajustado, mas eu fiquei com prejuízo que eu já paguei para o corretor, porque o corretor fez o trabalho dele. Ele vendeu, uma pessoa assumiu e fez o contrato. Ah, não, mas parcela para o corretor. Aí é uma dinâmica de mercado muito complicada. Às vezes tem gente que consegue, mas tem gente que não consegue. Quando veio a lei do distrato, as incorporadoras pensaram, pô, bacana, posso reter até 50%, né? Dependendo do caso aqui, muito bom. Segurança jurídica, vamos para frente. Aí depois vem outro entendimento, aí vem essa discussão, que eu posso falar aqui como empresário, que é uma insegurança jurídica muito grande que o Brasil tem. Você tem lei que depois muda o entendimento, ou no STF, ou no STJ, ou em algum lugar, e aí você não consegue ter a segurança jurídica. Eu falo isso... Segurança jurídica é previsibilidade. Você não tem. Então, o que a gente faz hoje? A gente automaticamente não retém 50%. A gente retém 25%. Se eu tenho um imóvel, né, vamos supor, eu pego um prédio de 100 unidades, estou vendendo essas 100 unidades, as pessoas estão me pagando a parcela, chegou, vão me pagar 20% até a entrega da chave. Chegou no dia da entrega da chave, que a gente chama o desligamento. Esse desligamento, a pessoa tem que me pagar o restante. Ela me paga à vista ou ela faz um financiamento. Ela não deu conta, ela quer devolver a unidade. Se esse prédio está bombando, se a economia está muito boa, eu falo, não, devolve o seu apartamento que você comprou de mim por 1 milhão, agora ele vale 2.
me devolve aqui então seu apartamento que eu vou revender ele, eu te pago reajustado o que você pagou, não vou nem usar a lei de extrato, eu te pago reajustado. Isso acontece muito. Aqui em Anápolis acontece. Mesmo que o mercado do jeito que tá, nós temos consultores associados nossos que dependendo do caso, ele aceita, não, devolve aqui que eu já tenho um cliente aqui, eu vou vender, vou vender com a valorização para ele. Mas na maioria dos casos isso não acontece. A empresa tem 100 unidades, vendeu as 100 unidades, na hora do desligamento, de repente, ela tem 30 unidades. A obra já acabou, já tem gente morando e ela tem 30 unidades. Aí como é que ela vai pegar agora dessas 30 unidades e devolver o dinheiro para o pessoal? Não é o lucro dela, 30 unidades. 30 unidades que a pessoa às vezes não conseguiu o financiamento, aí vai gerar Então, ela não dá conta. Ela precisa ter uma retenção ali para devolver esse valor, o fluxo de caixa dela respirar, mas mesmo assim, 30 unidades, às vezes, eu estou falando aqui de uma média de 10% a 30% de devolução, que a gente fala, no desligamento. Isso é muito agressivo para a empresa não tem fôlego, todo mundo acha que o cara me vendeu um apartamento de 500 mil, ele gastou 250. Não é assim. A margem é pequena que a gente tem hoje. Antigamente, realmente, a margem era altíssima. Mas hoje a margem é pequena. Mas se é ruim, por que vocês estão fazendo? Não é ruim também, mas não é maravilhoso, igual todo mundo acha que é. Então, a empresa não... O dinheiro não vem fácil. Não tem fôlego para isso. A empresa tem que... quebra. Então, o correto seria, a lei foi aprovada em 50, deveria ser 50. Se tem uma condição de valorização do imóvel, a consultora por si só paga reajustado, devolve reajustado sem problema nenhum. Às vezes segura só ali a comissão que ela pagou. E ainda tem uma questão que é o seguinte, a pessoa... Eu fiz o parênteses só para a gente explicar melhor o que era a diferença e aí eu ia te falar, antes de você continuar, mas vou te passar. A relação de compra e venda de imóveis, ela não entrava no Código de Defesa do Consumidor. A rigor, não é uma relação de consumo, né? Aí depende, a gente vai entrar nela agora. Isso, é isso que eu queria que você explicasse. Mas só para aproveitar o que o Luiz está falando, e aí o que acontece? O adquirente vai lá, compra o imóvel, e aí ele fez esse pagamento, enquanto a obra está acontecendo, em 36 vezes, em 48 vezes. Ou seja, mês a mês ele veio tirando o dinheiro do bolso, mas não houve uma significativa aporte financeiro onde o cara teve que tirar muito recurso. Então, se ele estava pagando R$1.000 de parcela, ele não pagou 36 mil de uma vez. Ele pagou 1.000, depois 1.000, depois 1.000, depois 1.000. E aí, no momento em que há esse distrato, o que deveria ser feito antes da lei do distrato? Aplicou o percentual, o restante a construtora tem que pagar à vista. Aplicou o percentual, corrigiu o valor. Então, 36 mil que corrigidos dá R$40 mil, vou aplicar 25%, dá 10 mil, tem que devolver R$30 mil à vista. E se eu tenho, de um cenário de 100 unidades, eu tenho 30, numa continha de padeiro, 30 vezes 30, a construtora tem que tirar R$900 mil, quase R$1 milhão assim, ó, pá, Nossa. Na hora. E aí o que a lei veio e falou? Que nesse tipo de situação, se essa desistência é feita antes da finalização da obra, a construtora pode devolver o valor na mesma quantidade de parcelas que foram pagas. E se é feita depois da finalização da obra, em até 12 meses. Para gerar um fôlego, para a construtora não sentir esse baque de ter que fazer essa devolução. Outro benefício da lei dos extratos. Para a construtora. E aí vamos parar para pensar. Eu vim depositando mês a mês esse valor, depois eu tenho um percentual de 25%, mas eu recebo o valor atualizado de uma vez só. Isso parece um consórcio em que eu fui contemplado. Entendeu? A custo da construtora ter que amargar esse prejuízo. E aí, entendendo essas questões de inviabilidade da lei como que estava para as incorporadoras, que dessa forma é muito lucrativa a pessoa vir, compra, antes de entregar as chaves eu peço o distrato, amargo esse percentual de 10% a 25%, e vamos colocar que se fosse 10% era melhor ainda, mas a própria correção do valor já amortiza isso aí, e eu recebo o valor integral. Então, entendendo essa modalidade, é que surgiu essa questão, e aí gerou esse conflito. Aplico o CDC ou eu aplico a lei do distrato? Que é a que chegou lá no STJ. E aí o STJ ele, deu um julgamento em que ele entendeu da seguinte forma. Se eu estou falando de um contrato em que a pessoa comprou para morar e ele vai ser o destinatário final,
ele vai levar a família dele, ali ele vai construir a vida dele, etc, etc. Ali eu estou falando de um consumidor. E se eu estou falando de um consumidor, eu vou aplicar o CDC. Agora, se do outro lado eu estou falando de uma pessoa que adquiriu para investimento, é o que a gente falou agora há pouco dos estúdios. Dos estúdios. Então, se eu estou falando da pessoa que adquiriu para investir, eu vou levar essa unidade imobiliária para uma plataforma virtual para fazer a locação. Eu vou colocar numa plataforma para poder fazer essas locações temporárias. Ou então eu vou alugar para uma outra pessoa na locação tradicional. Aí eu não estou falando mais de consumidor final. Aí eu estou falando de uma pessoa que está equiparada no Código Civil e aí não aplico o CDC, aplico a lei do distrato. Então, fazendo essa distinção entre quem é que está adquirindo, ela vai interpretar se é o CDC ou se é a lei do distrato. E aí? O que achou dessa mudança? Considerando que a maioria das pessoas, do cliente do mercado imobiliário, ainda compra para morar. O investidor não é a maior parcela. É a insegurança jurídica que a gente fala, né? A gente precisa realmente que as incorporadoras tenham uma legislação que funcione. Exemplo, nós tivemos a mudança da lei trabalhista no governo Temer, que nos possibilitou várias coisas e depois foram modificadas. Então, nós temos uma legislação, a Casa de Leis, né, do Brasil, lá, a Câmara dos Deputados, mas a justiça nossa, ela tem vida própria. Ela vai revisitando os temas e tendo um entendimento, súmulas e coisas que vão complicando a vida do empresário. Então, não sei quem criou essa frase aí, mas foi muito feliz. O Brasil, o empresário está jogando basquete, agora ele vai jogar cesta, assim, ó. Agora mudou o jogo, não é basquete mais, agora é futebol. Aí tá com a bola na mão. Agora ele cometeu o pênalti. Entendeu? Então, assim, a gente tá no... E eu falo porque quando a gente começa uma obra, normalmente a gente tem um ano de desenvolvimento, tô falando de incorporação, prédio aí de 100 unidades. É um ano desenvolvendo, aprovando, aí eu faço um lançamento ali, 6 meses de venda, aí eu começo ali 2 ou 3 anos de obra para eu fazer entrega. Então, eu tenho um ciclo, às vezes, de 5 anos, 4, 5 anos, que é o ciclo que a gente fala do empreendimento. Desse tempo todo, a Selic sobe, a Selic baixa, a inflação aumenta, a inflação diminui, e a lei muda, a lei volta. Então, é muito difícil você ter um negócio no cenário desse. Uma segurança jurídica. Segurança Por isso jurídica. fala que o empresário brasileiro, quem é empresário no Brasil, nada de braçada, talvez em outros mercados aí, onde a legislação tem mais estabilidade, né? Com certeza. E aí, já respondendo a sua outra pergunta, então tem essa distinção entre o cliente consumidor e o cliente investidor. Que isso aí agora vai passar, acabar a predominar, como foi uma decisão do STJ, né? É por isso que, por exemplo, nos contratos das incorporadoras que eu atuo, a gente coloca lá uma cláusula. A finalidade da compra é moradia, ou a finalidade da compra é investimento. Porque no momento em que é levada essa situação perante o Poder Judiciário, já está bem distinta e bem claro, e o Poder Judiciário não vai poder ter nenhum tipo de margem para interpretação, e a pessoa também tentar se aproveitar disso para levar uma informação equivocada para o juiz e ter algum tipo de vantagem. Porque se no momento em que ele fez a compra, ele já informou qual é a finalidade da compra, tá fácil de ser resolvido. Gente, a nossa conversa aqui, eu tinha um monte de outras perguntas para fazer, mas infelizmente está tão boa a conversa que o tempo passou, né? E teremos que finalizar já com um convite para uma segunda rodada, porque temos muito mais a tratar. E abro então para as considerações finais. Bom, quer fazer primeiro, doutor? Pode começar que a gente deixa quem é mais importante falar primeiro, né? Bom, eu queria agradecer esse espaço. É muito importante a gente ter esse debate aqui. Eu não sei, assim, às vezes a pessoa que está escutando, ela pode ser o consumidor ou ela pode ser o próprio incorporador, mas quando a gente pensa na segurança jurídica, nós queremos pensar na segurança de quem compra e de quem vende também, de quem fabrica. Então, quando a gente está aqui falando sobre a dificuldade de empreender, a gente também quer pensar na pessoa lá no final que está comprando, como é que ela pode ter uma segurança de fazer o investimento mesmo e não perder o seu dinheiro e tudo mais. Então, nós temos instrumentos. O recado que fica é que
um bom incorporador, uma boa construtora, tem que ter um apoio de um bom escritório de direito imobiliário, contabilidade também muito importante, porque olha o tanto que é complexo, né? Nós estamos aqui falando disso, o doutor João está falando aqui que as ramificações vão mudando e nós temos a inteligência do mercado imobiliário. Eu estou pensando aqui no mercado, na legalização, no estudo de viabilidade financeira, eu estou pensando como é que eu vou fazer para conquistar o cliente para ele vir comprar, eu estou pensando aqui em vários fatores. Se o incorporador ficar gastando energia para pensar na parte contábil, na parte jurídica, ele vai gastar energia e vai deixar o principal para trás. Mas se ele não tiver, quem vai gastar essa energia para ele e eu falo de todos os pontos. É porque a gente está falando aqui do direito imobiliário em relação a imposto, em relação à compra, em relação à venda, mas se eu piscar, eu estou com 10 processos trabalhistas ali do nada. Então, eu tenho que ter o advogado que vai me salvar ali, que não depois do processo, mas antes. Olha, contrata direito, é CLT, é CLT. Você vai contratar uma pessoa PJ, ele é PJ, ele é uma empresa. Então, trate ele como empresa. Não tenta contratar uma pessoa PJ e fingir que é CLT. Nós já temos esse entendimento. A maioria das empresas nossas, tanto do Sindusconab quanto da CEBIC, já entende isso. A gente está sempre chamando advogados e juristas para nos ajudar a evitar esse tipo de preocupação. Então, eu acho que esse debate aqui tem que acontecer mesmo, é muito importante a gente ir fomentando isso para que outras pessoas saibam como é que é o cenário. Até mesmo empresários que às vezes não estão se atentando, né? Ou advogados também que não estão vendo qual que é a visão do colega que está dentro mesmo do cerne aqui do mercado imobiliário. São muitas leis, né, doutor, para aprovar um empreendimento, desde a hora que se aprova, como depois, na hora que se pensa no contrato, em tantos detalhes ali para aquela operação, né? Isso que a gente está falando... nascer e ser concluída com sucesso. Isso que a gente está falando da parte jurídica, né? Mas dentro de uma empresa do ramo da incorporação imobiliária, existem inúmeras outras gamas que precisam ser analisadas. A questão da área comercial, a aprovação dessa incorporação perante o cartório, levar essa documentação para a prefeitura, fazer um projeto arquitetônico que seja comercialmente decente, as pessoas tenham interesse em adquirir. Então, assim, a gente está falando da pontinha do iceberg. Dentro de uma empresa do ramo do imobiliário, o dono da empresa tem que ter 10, 12 mãos para conseguir gerenciar tudo. Minha consideração final é que quem compra terra não erra. O avô da minha esposa já falava isso. Adquirir um imóvel é um bom negócio. Só ficar atento se esse imóvel que você está adquirindo é de uma construtora que tenha um respaldo, não vou nem falar jurídico, mas eu falo um respaldo de nome, um respaldo técnico. Eu sempre brinco, eu vi um imóvel uma vez que a construtora entregou, que as tomadas estavam lá, mas não tinha fiação. A gente não pode trabalhar com esse tipo de construtora. Mas se é uma construtora que entrega um imóvel de qualidade, um imóvel bem localizado, que tem projetos, que tem estrutura, que foi bem pensado, com certeza, esse imóvel, no momento que ele for ser vendido, ele vai gerar uma valorização e a pessoa, no final, vai ficar satisfeita com essa negociação. Então, quem compra terra não erra. Gente, assim, e eu teria mais perguntas para fazer aqui, mas o tempo não vai me permitir. Então, mais uma vez, fica o nosso convite para um retorno, para uma segunda rodada. E para você que acompanhou, se achou que fez sentido, deixa a sua curtida, encaminhe esse conteúdo para quem você acha que vai ser interessante acompanhar essa conversa. Deixe o seu comentário. Como é que você está vendo o mercado imobiliário na sua cidade? Como é que você está vendo o imóvel enquanto investimento? Para você é importante ter uma casa própria? Deixe aí o seu comentário, deixe a sua dúvida, porque nós voltaremos com esse assunto aqui no CCS Cast, o podcast que fala sobre direito de forma descomplicada, ligando aí as várias cadeias econômicas, a vida civil e todo o nosso universo, né, que está ligado às leis. Eu volto em breve com vocês e os nossos convidados. Até a próxima.